número 6, eu vou pedir para que você localize o versículo de número 18. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 6, a partir do versículo 18, nós leremos o versículo 18 ao 20, e depois o capítulo de número 7, do versículo de número 1 até o versículo de número 9. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 18. Quantos encontraram um texto, pode confirmar dizendo amém? Eu vou ler a Bíblia Sagrada e eu gostaria que, por favor, todos vocês mantivessem as Bíblias abertas para você ir acompanhando o estudo da palavra do Senhor. Capítulo de número 6, o versículo de número 18 diz assim: fugir da impureza ou da prostituição, dependendo da tradução. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Capítulo de número 7. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E digo isso como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecesse no estado que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Digam todos comigo, é melhor casar. Repitam, é melhor casar. Tome, por favor, o seu assento. Meus irmãos, como todos os irmãos sabem, nós estamos numa sequência de mensagens na primeira carta aos Coríntios. Na última ministração do pastor Eliel, nós tratamos de um tema que é tratando o pecado na igreja, baseado no capítulo 6, no capítulo 5, onde havia um problema dentro da igreja de Corinto, e foi necessário Paulo dar algumas instruções para dar a tratativa do pecado dentro da igreja. Para hoje, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, ele vai tratar do comportamento pecaminoso fora do contexto da igreja. Paulo vai pedir que os irmãos observem com mais atenção o comportamento ético fora da igreja, fora do contexto religioso. A preocupação de Paulo a partir de então, irmã Antônia, é como que o crente deveria se comportar
como sal da terra e luz do mundo. O crente não vive só entre os crentes. O crente não vive só na sua família. O crente comum, o crente natural, o crente como todos nós, estamos inseridos dentro do contexto religioso. No entanto, também nós temos a nossa vida particular. Temos que ir para o trabalho, temos que ir para a faculdade, para os nossos cursos, temos os nossos afazeres, temos os nossos relacionamentos com as pessoas que não são crentes. Então, a partir de hoje, Paulo vai dar um salto, ele vai mudar o tema, ele vai deixar de tratar do pecado dentro do nosso contexto e vai regular o nosso comportamento fora do contexto religioso. Só para os irmãos se situarem, quando Paulo trata do pecado dentro do contexto religioso, ele vai falar, por exemplo, do litígio ou da ação na justiça entre dois irmãos. Eu disse isso aqui na semana passada. E agora você vai perceber que Paulo, ele vai dar um enfoque especial a como que deve ser o nosso comportamento diante das pessoas não evangélicas. Como que um crente deve se comportar. E aí nós vamos tratar de forma bem particular desse progresso da santificação. Isso que nós vamos tratar hoje, apesar de ser assuntos do nosso dia a dia, vocês vão perceber que o assunto é doutrinário. Ele não é só ético, ele é doutrinário. Por que é doutrinário, pastor Eliel? É porque ele vai tratar da santificação. Paulo vai dividir esse assunto falando da santificação do corpo, de uma forma geral. Ele vai falar sobre a santificação do corpo fora do casamento, ou no dia a dia, na rua, fazendo outras coisas como nós fazemos e temos outras obrigações. E Paulo vai tratar da santificação no relacionamento conjugal. Foi por isso que eu li os versos finais, ou os versículos finais do capítulo 6, e comecei a leitura do capítulo de número 7. Antes de nós começarmos, eu preciso trazer para os irmãos algumas considerações, né? Primeiro, Paulo agora, ele tem uma carta-resposta na mão. O que é uma carta-resposta? Tudo indica que, a partir do capítulo de número 7, o objetivo de Paulo é responder questionamentos que a igreja de Corinto tinha feito a ele. Eu não quero forçar o texto, mas todos os estudiosos afirmam que essa primeira carta que nós conhecemos como a primeira carta aos Coríntios, na verdade não se trata da primeira, se trata da segunda. Paulo tenha enviado a primeira, e aí a partir do resultado do envio dessa primeira carta, os crentes levaram alguns questionamentos para o apóstolo Paulo. Eu não quero forçar o texto, mas eu prefiro, e assim é uma opinião particular agora, eu prefiro acreditar que do capítulo 1 até o capítulo de número 6 se trata da primeira carta. E o capítulo 7, como resposta, ele escreve essa segunda carta que nós a conhecemos como primeira. Eu não sei se eu me fiz entender, mas na verdade, a partir do capítulo de número 7, o objetivo de Paulo é responder a alguns questionamentos que foram feitos para ele. Se isso não fosse verdade, observe por favor o que está escrito no capítulo de número 7 e o versículo de número 1. O texto sagrado diz assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Então aqui nós já temos, à luz do texto, essa expressão que dá para nós a ideia de que o apóstolo Paulo está respondendo questionamentos que foram escritos para ele.
o texto diz: quanto ao que me escrevestes. Então, uma das características dessa parte da carta é que esta carta ela é denominada uma carta-resposta. Paulo está esclarecendo dúvidas que surgiram no desenvolvimento da fé cristã daquela igreja. Além dessa carta ser considerada uma carta-resposta, eu preciso dizer aos irmãos que uma das características que tem nesse escrito do apóstolo Paulo é que Paulo vai dar respostas de assuntos que são assuntos daquele tempo e daquela situação. Por esta razão, Paulo vai trazer respostas que são respostas explícitas do próprio Deus, do mandamento da palavra, e ele também vai trazer algumas respostas que é de cunho da autoridade apostólica dele. Deixa eu explicar isso melhor. No decorrer da nossa existência, do decorrer da vida humana, no desenvolvimento cultural, na mudança de comportamento das pessoas, surgem novos desafios, surgem novas dúvidas e, consequentemente, é necessário nós recorrermos à Bíblia. Quando o assunto é claramente exposto, nós oferecemos a resposta da Bíblia. Isto que diz a Bíblia, isso que diz o Senhor. No entanto, nós como obreiros, líderes, pastores, existem questionamentos que são questionamentos pontuais. E aí você vai falar: pastor, mas nem tudo está na Bíblia, nem todos os assuntos na sua particularidade. Mas aí, qual que é o comportamento do líder do apóstolo Paulo? Ele vai usar duas expressões. Ele vai usar, como está escrito no capítulo 7, versículo 10 e 11, que ele vai dizer que é uma ordem do Senhor. No versículo de número 12 e 15 do capítulo 7, ele vai usar a seguinte expressão: digo eu, não o Senhor. Então esta carta, ela é rica, porque o apóstolo Paulo vai trazer expressões, Frank, do próprio Deus, mandamento dito, falado pelo Senhor, mas ele também vai trazer conselhos produzidos pela autoridade pastoral, pela autoridade apostólica. Eu não sei se os irmãos estão entendendo. Os assuntos que não estão explícitos no contexto da nossa realidade, eles precisam ser pautados num bom senso, no conhecimento do conhecimento de Deus, da revelação de Deus, no uso do bom senso. Eu vou dar um exemplo, para depois o Alexandre ler para nós, o capítulo de número 7, versículo 10 e 11, que é a expressão da ordem do próprio Deus. Eu vou dar um exemplo, mas antes olhem aqui para mim. Olhem para mim, por favor. No capítulo 12 do livro do Êxodo, acontece a saída do povo de Israel do Egito. Nesse contexto, o próprio Deus dá a Moisés a ordenança: Moisés, vocês vão começar a contar o tempo a partir de hoje. Esse ano será para vós, esse mês será para vós o princípio dos meses. Deus diz a Moisés assim: Moisés, vocês vão passar a contar o tempo a partir de hoje. Vocês vão contar a partir de hoje 14 dias. E depois desse 14º dia, vocês vão sacrificar o cordeiro. Vocês vão sacrificar um cordeiro sem mancha. Vocês vão sacrificar um animal e vai pegar o sangue desse animal e vai passar nos umbrais da porta. E aí é estabelecido o culto da Páscoa. Tinha dia, tinha modo, tudo era programado, e tinha todo um ritual que eles precisavam ter, de purificação, de santificação para participar do culto da Páscoa. Um dos detalhes, eles não poderiam estar envolvidos com o pecado, era uma reunião solene. Só para a irmã Lídia ter ideia, a Páscoa no Antigo Testamento é símbolo da ceia no Novo Testamento, da ceia do Senhor que nós participamos. Só para vocês terem uma ideia, quando Jesus se reúne
com os seus discípulos para partir o pão e para dizer que o pão era o seu corpo e que o sangue e que o vinho era o seu sangue, ele estava celebrando a Páscoa, que era a festa judaica. Só que esta festa, irmã Lídia, ela tinha muitas determinações pelo próprio Deus. Ela tinha um dia específico, ela tinha que ser comemorada naquele dia, naquela data específica. No entanto, depois de um ano que o povo de Israel saiu do Egito, eles começaram a peregrinação pelo deserto. E aí eles vão chegar diante do Monte Sinai. E vocês todos sabem que cada pessoa tem a sua velocidade. Um chega mais rápido, outro chega mais lento. Um sai carregando os filhos, arrastando as crianças, põe para cá, pega a bolsa para lá. Imagine no deserto, né? Aquelas mães saindo carregando as crianças, aqueles homens carregando aqueles animais, todo mundo com a sua ocupação e cada um com a sua ocupação diferente. Aí, o que aconteceu? Algumas pessoas não conseguiram chegar no local estabelecido para a realização da Páscoa, na data, na agenda programada. É muito parecido com os irmãos que não conseguem vir até a ceia do Senhor no dia programado. E no pior, no caminho, irmão Iselto, algumas pessoas tiveram contatos com o cadáver. E quando a pessoa tinha contato com o cadáver, ela se tornava impuro. Ela não poderia se reunir dentro da congregação de Israel. Então, algumas pessoas não puderam participar da ceia. Primeiro, porque estavam atrasados, estavam viajando, estavam peregrinando pelo deserto. Segundo, outros tinham tido contato com cadáveres, então eles não poderiam estar reunidos em forma solene para celebrar a Páscoa do Senhor. Aí sabe o que vai acontecer na primeira ceia fora, na primeira Páscoa fora do Egito? Eles vão trazer uma situação nova para Moisés. Depois eu passo para vocês a referência. Aí eles chegam para Moisés assim e dizem: Moisés, nós estamos desejosos para participar da Páscoa, mas nós perdemos a agenda, nós perdemos o dia do culto, nós não conseguimos chegar no horário previsto. O que vai acontecer com a gente? A gente vai ficar sem participar da Páscoa? Aí o outro chegou assim: Moisés, é o seguinte, infelizmente eu tive que enterrar um filho, eu tive que me enterrar um animal, eu tive contato com um cadáver, eu estou impuro, eu não posso participar da ceia hoje, eu não posso participar da Páscoa. Aí eles vieram pressionar Moisés e Moisés não tinha resposta. Sabe o que Moisés fez? Ele diz assim: espera aí que eu vou consultar o Senhor. Aí a Bíblia diz que Moisés entra na presença de Deus e o próprio Deus diz para Moisés: Moisés, dá a esse povo a segunda chance, dá para eles a segunda oportunidade. É a manifestação da graça de Deus já na antiga aliança. Daqui um mês você convoca a segunda ceia e deixa esse povo que não chegou no dia, que chegou atrasado, participar. E aqueles que já purificaram, Moisés, eles também podem participar. Agora, se deixar de participar do culto da Páscoa, porque não dá o valor devido, esses aí você não deixa participar. Então eu estou trazendo esse exemplo de Moisés, da Páscoa e do povo de Israel, para vocês compreenderem que ao longo da caminhada existem acontecimentos, existem fatos, existem ocorrências que não tem uma bula, não tem uma receita pronta. O próprio Deus disse: é nesta data. Mas e se não conseguir nesta data? Tem a segunda chance? Tem. É a manifestação da graça de Deus sobre nós. Eu estou trazendo esse exemplo, eu não sei se o David está me entendendo, mas aqui nós vamos perceber o seguinte, David: tem situações que o próprio Deus já determinou, e as que o próprio Deus não determinou. Quais são os temas que o próprio Deus ainda não determinou? Essa situação, o apóstolo Paulo vai dizer: digo eu, não o Senhor. O que eu mais sou apaixonado na Bíblia é que a Bíblia é verdadeira. Quando é Deus
Deus que está falando, ela diz que é Deus que está falando. Quando é o apóstolo que está falando, ela diz que é o apóstolo que está falando. Quando é o diabo que está falando, ela diz que é o diabo que está falando. Então observe isso, irmã Beatriz. Capítulo de número 7, acompanhem todos. Capítulo de número 7, da primeira carta aos Coríntios, versículo 10 e 11. Essas expressões é o próprio Deus que está trazendo. Alexandre, por favor, leia para todos. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Vocês percebem que o apóstolo Paulo, volte por favor no versículo de número 10. Você percebe que o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro, ora, aos casados ordeno, a ordem não é minha, a ordem não é do apóstolo, esta ordem é do Senhor. Há um princípio aí, que o próprio Deus estabeleceu, ou seja, para Deus o casamento tem que ser contínuo. Para Deus não tem que acabar o casamento. Então há um princípio estabelecido por Deus. Isso aqui não é achismo, isso aqui não é opinião, isso aqui não é orientação de homem, ainda que seja do apóstolo. Aqui é o próprio Deus dizendo: casamento, é algo instituído por mim, é uma ordenança minha. Compreenderam isso? Agora, a riqueza que há nessa carta é que existem algumas expressões que está fora da realidade, que está fora do contexto, que é uma situação nova. Por esta razão, o apóstolo Paulo vai dizer assim: isso quem está dizendo não é o Senhor, isso quem está dizendo sou eu, o apóstolo Paulo. E aí eu queria que o Alexandre lesse capítulo de número 7, os versículos de número 12. E para nós ganharmos tempo, leia só o 12 e o 15, por favor. Mas aos outros digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Versículo 15. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Antes de nós aplicarmos o chamado de Deus para a nossa paz, volte o seu olhar para o versículo de número 12. O texto é bem claro quando o apóstolo diz: ao mais digo eu, não o Senhor. Aos mais digo eu, não o Senhor. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem uma mulher que não é crente, que é incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. Então Paulo está entendendo assim: ora, é uma realidade diferente. O padrão é crente casar com crente, não é verdade? Mas aqui na igreja de Corinto existia uma realidade nova. Uma pessoa do casal tinha se convertido e a outra não. Aí surgiu uma situação nova. Quando tem uma situação nova que o próprio Deus não deixou claro, o apóstolo Paulo assume a autoridade apostólica que tem e diz assim: olha, se você é casado com uma pessoa que não serve a Jesus e ela decide ficar com você, não a abandone, continue casado, porque há um princípio de Deus para não se acabar com o casamento, mesmo que uma pessoa sirva a Jesus e a outra não sirva a Jesus. Então aqui é uma realidade nova, e o apóstolo diz: não, você vai permanecer casado desde que essa pessoa tenha o consentimento de permanecer casado. Agora, se essa pessoa não crente que desejar se separar, você não vai ficar subjugado, deixa ela ir. Por quê? Porque Deus nos chamou para a paz. Então aqui eu quero deixar dois princípios. Primeiro, o princípio do casamento
perpétuo, segundo o princípio da paz. Entenderam? Paulo deixa bem claro aqui que o relacionamento, irmãos, ele precisa de casamento e ele precisa de paz. Os irmãos precisavam estar casados e também precisavam viver em paz. Quantos compreenderam isso? Diga amém. Portanto, nós vamos perceber que aqui, além de ser uma carta-resposta, é uma carta pautada nas expressões ditas pelo próprio Deus e também expressões ditas pelo próprio apóstolo Paulo. Deixa eu abrir um parênteses aqui, só para dizer algo para vocês. Ainda que a Bíblia não seja explícita com todos os temas, eu acredito na autoridade divina dada para o homem de Deus. Eu acredito que aquilo que a Bíblia não trata explicitamente, há o Espírito Santo de Deus na vida do líder para buscar a orientação de Deus para aquilo que a Bíblia não trata com clareza. Existem princípios extraídos aqui. Me perdoem eu fazer essa afirmação, e alguém pode pensar assim: ora, o pastor Eliel está puxando sardinha para o seu próprio lado. Graças a Deus que nós temos a carta aos Coríntios para me dar respaldo. Eu ouvia um amigo meu, pastor de uma igreja, dizer que uma certa vez alguém disse assim para ele, um adolescente: pastor, mas eu nunca ouvi a voz de Deus, eu nunca ouvi Deus falando comigo. Aí diz que esse pastor respondeu assim para ele: ouça o seu pastor, quando o seu pastor estiver pregando a Bíblia, é Deus falando com você. Quem dera, irmãos, que todos nós viéssemos com os nossos corações abertos para ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus, ela pode vir através do pastor, ela pode vir através do professor da escola dominical, ela pode vir através da dupla adorando o nome do Senhor, ela pode vir através do conjunto. As crianças podem ser um instrumento de Deus para falar comigo e para falar com você. Quem dera se viéssemos para a igreja com o nosso coração e os nossos ouvidos abertos para ouvirmos a voz de Deus. Dito isso, vamos para a exposição do texto, após essas considerações iniciais. Irmãos, se vocês acompanharem o capítulo de número 6, do versículo 18 a 20, nós vamos começar, primeiro, com uma expressão muito forte. Vocês vão perceber claramente que o apóstolo Paulo está dando a seguinte instrução: fuja da impureza, fuja da prostituição e assuma o casamento. Paulo basicamente vai trazer essa ilustração, mas eu quero mostrar para vocês que ainda no capítulo de número 6, há de existir dois imperativos morais, duas ordens morais dadas pelo apóstolo Paulo. Quais são, pastor, as duas ordens? A primeira está no versículo de número 18, na parte A. O texto diz assim: fugir da impureza, ou na tradução da grande maioria, fugir da prostituição. Aqui, irmãos, é uma ordem, é um imperativo moral. Quando o apóstolo Paulo dá esta ordem, fugir da prostituição, ele está dizendo assim: a prostituição é algo que a gente não pode brincar com ela. Não pode. Aqui não está pedindo para nós resistirmos. O diabo você resiste, a prostituição você foge. É fuga. Nesse contexto aqui, irmãos, nós vencemos fugindo, feito José. Está claro isso para os irmãos? Está claro isso para as irmãs?
Há um imperativo moral aqui. A ordem é fugir. Aqui não há, pastor, mas eu sou forte. Ah, pastor, mas eu sou crente. Ah, pastor, mas eu sou obreiro. Ah, pastor, mas eu tenho 50 anos de casado. Irmãos, a gente não pode brincar com o pecado. A ordem aqui é fugir. A ordem aqui é escapar. Essa vitória, ela vem como a fuga. Quantos entenderam isso? Digam amém. Essa vitória aqui, ela vem como a fuga. Agora deixa eu explicar a razão. A cidade de Corinto, ela era conhecida como uma cidade que era um centro comercial, que era um centro de negócios. No entanto, era um centro também de prostituição espiritual e prostituição física também. Ali na cidade de Corinto, eu já disse para os irmãos na primeira exposição, existia ali um templo que acomodava 1000 prostitutas ou 1000 sacerdotisas ou 1000 escravas, que eram mulheres carecas, que eram sacerdotisas espirituais. Elas ofereciam cultos, elas pegavam alimentos e consagravam a deuses, fazendo promessas que esses alimentos eram como se fossem fertilizantes. Essas prostitutas, elas faziam cultos rituais de urgia. Elas ofereciam culto e elas se prostituíam com os homens. Só para vocês terem uma ideia, a cidade de Corinto, ela tinha um provérbio. Quando a pessoa dizia assim, eu vou corintinizar, as pessoas já sabiam que ela iria se prostituir. A cidade era conhecida como um centro de prostituição. Paulo vai tratar do assunto das coisas sacrificadas aos ídolos no capítulo de número 8 e também no capítulo de número 10. Era uma prática cultural. Vocês sabiam que na cidade de Corinto, nos dias do apóstolo Paulo, corintinizar, se prostituir, era um comportamento culturalmente aceito. Olha que absurdo, irmão Reginaldo. As pessoas tinham a prostituição como um ato, como um comportamento dentro do aspecto da normalidade. Era comum, era aceitável. E aqui eu preciso abrir um parênteses para dizer para os irmãos que nem tudo aquilo que é aceitável dentro do campo da sociedade é aceitável diante do nosso Deus. Nem tudo que a sociedade aprova, o nosso Deus aprova. Nem tudo que as leis aprovam, o nosso Deus aprova. Nem tudo aquilo que é legal é moral. Então o apóstolo Paulo diz assim, ainda que em Corinto seja culturalmente aceito o ato de prostituição, para a igreja é diferente. A ordem, um imperativo moral para a igreja é o seguinte: fugir da prostituição. Há um princípio aqui, gente. Há um princípio muito importante aqui. Há um princípio aqui. Nem tudo aquilo que a sociedade aprovar como lei, nós devemos acatar. O ano passado, no início do ano letivo, o líder dos adolescentes aqui, o jovem Mateus, me mandou um vídeo da Universidade Federal de Uberlândia, aonde existia um banheiro feminino e o outro banheiro era neutro. Entrava quem queria, ou do jeito que a pessoa se sentisse. Se naquela noite ela se sentisse homem, ela entrava. Se ela se sentisse mulher, ela entrava. Eu estou falando algo provado com o vídeo. Então, se você manda o seu filho para a faculdade, já saiba disso. Lá vai ser natural. Lá vai ser aceitável. E eu não estou dando essa notícia para você como um terror, não. Eu estou falando uma realidade. A ideologia de gênero, ela está sendo impregnada da cabeça dos nossos filhos.
para algumas crianças, para alguns adolescentes, é aceitável já o comportamento homossexual. Ou na verdade, existem tantos comportamentos sexuais, porque antigamente, ou a gente era macho, ou fêmea, ou era homossexual. Agora existe, irmão, tanta aberração na área sexual, que hoje, por estar sendo transmitido, eu não posso trazer os exemplos para os irmãos. Mas eu preciso dizer uma coisa: existem pessoas cheias de Satanás, comprometidas com o espírito de Coríntios, para decidir por mim e por você, para legislar, para criar leis, para estabelecer padrões que estão fora da vontade de Deus. E é isso que eu estou trazendo aqui para a aplicação. Dentro do contexto de Corinto, o ato de se prostituir era comum, era aceitável. Agora imagine o apóstolo Paulo dizendo para eles: foge disso, saia do meio disso, não pratique isso. Aí o filho talvez viraria para o pai: mas pai, o meu colega faz. O marido ia dizer para a esposa: olha, o meu colega de trabalho faz, é comum. A gente sai do trabalho e faz coisas que a gente faz coisas que você nem imagina. Todo mundo faz. Lembra daquela expressão: você não é todo mundo? Aqui é o apóstolo Paulo que está dizendo para alguém nesta noite. Sabe, mãe, pai, vocês já ouviram isso? Pai, mas todo mundo está fazendo, todo mundo faz. Aí qual que é a nossa resposta? Você não é todo mundo. Então eu preciso dizer isso para alguém: você não é todo mundo. Está todo mundo em Corinto fazendo, mas Paulo diz: foge disso. Foge disso. Qual que seria o segundo imperativo? Observe, por favor, o capítulo de número 6 e o versículo de número 20. Uma vez que já foi lido o texto, eu vou repetir para você. E acompanhe, por favor, em sua Bíblia. O segundo imperativo está registrado na parte B desse versículo. Diz assim: porque foste comprados por preço. Oh, aleluia! Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O meu corpo precisa glorificar a Deus. Isso aqui, irmãos, dá um temor na gente, porque tem gente que acredita só naquilo que o tutorial do YouTube fala, ou personal. Com todo respeito a quem gosta de atividades físicas, quem gosta de treinar, o seu corpo é para glorificar a Deus. Quem manda no seu corpo é Deus. Quem determina como que você deve ser no seu corpo é Deus. Quem dá a diretriz é Deus. Sabe por quê? Porque foi pago um alto preço por você, o sangue de Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo diz assim: glorificai. Quando a gente entende isso, com muito respeito, a gente não perde tempo em tendo que convencer alguém a não usar determinadas roupas. Sabe por quê? Porque ela já tem esse princípio claro: o meu corpo é para glorificar a Deus. É para glorificar a Deus. E não tem jeito, irmão, quando o seu comportamento é diferente, as pessoas percebem. Numa região praiana, estava sentado, de repente eu olhei para o lado e comentei com a minha esposa: ali é um crente, porque o crente na praia é diferente. Hashtag fica a dica: quando você chegar na praia, tem como você fazer a diferença. Tem jeito de você ser diferente. E eu olhei, eu falei: ali é um crente. E não era por causa do cabelo, não. Eu percebi que tinha diferença. Depois ele baixou, ficou com o bermudão, foi lá, tomou banho,
Eu vi que era crente, fiquei com a vontade de cumprimentar ele com a paz do Senhor. Mas será que eu estava bem vestido para isso? Será que eu estava composto para isso? Para dizer para ele? Foi igual uma vez, eu não sei se eu já contei para vocês. Eu acho que eu já contei. Eu gosto demais de igreja. Será que alguém desconfia disso? Só não gosto mais do que a Ruth gosta mais. Tem dia que eu fico, vamos embora mulher, vamos embora. E ela fica aqui na igreja, ela e uma turminha aí. Eu gosto demais de igreja. Aí fomos tirar uns dias de descanso, Raquel. E eu estava num lugar, na região da praia. Meus meninos eram pequenos. Eu nunca mais esqueci disso, irmão Mariano. E aí foi escurecendo, rapaz. De repente, eu ouvi um hino da harpa. Falei, Jesus, tem culto aqui perto, ó. E a minha esposa tinha combinado comigo, eu não deixo você levar roupa de culto, porque senão você vai descansar de dia, à noite você vai para a igreja. E era comum acontecer isso. Dependendo do lugar que eu ia, eu ficava de dia descansando, passeando, me divertindo, e à noite eu ia para a igreja. Dessa vez foi da mesma forma, cheguei lá, não tinha culto. Mas aí, Emerson, eu estou lá descansando no hotel, de repente ouvi um hino da harpa. Eu falei, Jesus tem misericórdia. E aquele hino foi me seduzindo, só que eu olhei, eu não tinha calça, só tinha bermudão. Falei, Jesus, e agora? Pastor, o senhor falou que estava de bermudão? Estava, composto. E vou assim mesmo. Cheguei na porta da igreja de bermudão e camiseta. Fiquei do lado de fora. Pensa no culto bom. E eu numa vontade de entrar, Frank. Quando foi fazendo um apelo, ó o irmão porteiro, o senhor quer aceitar Jesus? Aí eu quase falei para ele que eu era pastor, mas na época eu não era. Na época eu não era pastor. Mas eu falei para ele, eu já sou crente já. Mas nós precisamos glorificar a Deus com o nosso corpo. Precisamos. Em todo canto as pessoas nos reconhecem. Então o crente é reconhecido. Onde você passa, as pessoas sabem que você é crente. As pessoas sabem porque o seu comportamento. Então a gente tem que andar para glorificar a Deus. Glorificar a Deus é um princípio aqui. O primeiro imperativo é: foge da prostituição. O segundo é: glorifique a Deus com o vosso corpo. Então aqui há uma produção de uma doutrina da santificação. Lembre-se, é um comportamento fora da igreja. É um mundo que está nos observando. Vamos entrar, por favor, para vocês entenderem o que Paulo está falando sobre glorificar a Deus no vosso corpo. Paulo está tratando de algo que é muito importante, que é sobre a nossa liberdade cristã. Nós não podemos confundir a nossa liberdade cristã com libertinagem. Nós não podemos confundir. Nós somos livres. Eu converso com os obreiros aqui. Nos encontros de casais eu sempre falo. Nós temos que administrar a nossa liberdade, mas com equilíbrio. Eu oriento vocês ou não oriento que tem que ter dia de descanso? Eu falo ou não falo que tem que ter dia com a família? Eu digo ou não digo que você tem que fazer recreação com seus filhos? Especialmente quem tem criança. Nós temos que ter equilíbrio na nossa vida, mas tudo isso com o compromisso de glorificar a Deus. Nós não podemos fazer dos nossos passeios comportamentos equivocados. Não podemos. Nós temos que manter o nosso exemplo aonde quer que nós passamos. Então,
eu quero dizer para os irmãos a seguinte coisa: dentro do contexto grego existia uma concepção chamada de dualismo. Dualismo era mais ou menos assim: eles dividiam as coisas em dois mundos. Dualismo, dois mundos. Existia um mundo material, um mundo material que é embaixo, que é o nosso corpo, e existia um mundo imaterial, que era um ambiente que nós conhecemos como espiritual ou de sabedoria. Dentro da cultura grega, que era a cultura dos coríntios, eles também tinham essa concepção dualista. Era mais ou menos assim: eles acreditavam que o mais importante era o imaterial, ou seja, a filosofia, aquilo que passava pela mente. E o material não tinha tanta importância. Para o grego, o mais importante era a filosofia, era a sabedoria. Para eles, o corpo era tratado como uma matéria irreversivelmente má. Esse dualismo do material com o imaterial, do corpo com o espiritual, com a mente, o dualismo que existia dentro da cultura, ela trazia dois grandes problemas. Digo, quantos problemas? Dois. O primeiro era um problema doutrinário. Imagine, pastor Alcides, eles acreditavam assim: se o importante é o imaterial, com o corpo eu posso fazer qualquer coisa. É por isso que existia uma concepção cultural de que não havia necessidade de eu preservar o meu corpo. Então tinha um problema muito sério. Eles acreditavam piamente. Quais vieram mais cedo hoje? Eles acreditavam piamente que a parte do corpo era mal, eles não precisavam cuidar do corpo. Essa concepção, ela se tornou um problema doutrinário tão sério, que foi preciso João escrever: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eles não acreditavam que Jesus tinha vindo em carne. Eles não acreditavam que Jesus tinha encarnado. Eles não acreditavam que o Filho de Deus tinha vindo em carne. Eles diziam assim: se Jesus vem em carne, Ele não é o Filho de Deus, Ele não é Deus. Porque eles dividiam o mundo imaterial com o mundo material. É por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele vai dizer que em Cristo habitou corporalmente toda a plenitude de Deus. É por isso que o apóstolo vai dizer isso. Então aqui existia um problema muito sério. Eles acreditavam piamente que Cristo não poderia ter vindo em carne. Eles acreditavam que a carne era má. É por isso que na carta aos Coríntios, no capítulo 15, Paulo vai trazer toda uma explicação acerca da ressurreição do corpo. Compreenderam isso? O capítulo 15 não está aqui à toa, está aqui para resolver um problema doutrinário. Eles não acreditavam na santificação do corpo. Eles achavam que o corpo tinha que ser entregue a todo tipo de libertinagem. Mas o apóstolo diz que vocês precisam ser santificados em tudo. Santificado no Espírito, santificado também na mente e santificado no corpo, ou santificado no Espírito, santificado na alma e santificado no corpo. O que eu acho interessante é que a primeira santificação, ou a santificação prioritária, ela tem que ser no espírito. O meu espírito precisa ser santificado, e depois a minha alma, a minha mente, e depois o meu corpo. Mas a santificação é de espírito, é de alma, mas também é de corpo. Então aqui o apóstolo Paulo vai trazer isso.
Não vai dar para eu falar de casamento hoje pela chegada das crianças. Mas é basicamente essas considerações iniciais que Paulo vai tratar aqui. Aí nós entramos no capítulo 7. Eu vou dar uma pincelada aqui. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Por que o apóstolo está dando esta informação? Nós não sabemos com clareza, porque nós não temos acesso à pergunta, nós temos acesso à resposta. Mas dá a entender que pelo fato da igreja está situada dentro de um contexto que era um contexto totalmente envolvido com a prostituição, a recomendação do apóstolo é: não vivam, não toquem nessas mulheres. Aí depois ele diz assim: mas por causa da impureza e por causa da prostituição, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio esposo. Deixa eu dizer isso, para a gente caminhar aqui para o final. O que Paulo está dizendo? Na vida comum, na vida cultural, é bom que você não encoste, é bom que você não tenha relacionamento. Mas por causa da prostituição, por causa do pecado, cada um tem a sua própria esposa e cada uma tem o seu próprio marido. Eu acho isso aqui bastante interessante, porque o casamento aqui é um freio. O casamento aqui é um limite. O casamento aqui é uma proteção. O casamento aqui é um cuidado de Deus para evitar que o homem envereda pelo caminho do pecado. Então Paulo diz: se você puder ficar solteiro, fique, mas por força da prostituição, cada um tenha a sua esposa e cada um tenha o seu próprio esposo. Eu vou ler aqui o versículo de número 3, eu não vou conseguir expor, mas eu vou trazer aqui pelo menos os princípios estabelecidos para o casamento. Versículo de número 3. O marido conceda à esposa. Sabe o que eu acho interessante? É que é o marido para a esposa. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Eu quero trazer aqui, bem rapidinho, só para vocês entenderem. O casamento é uma proteção para a família. Um casamento é o cuidado de Deus para um homem. Agora entendam. Aqui nesses versículos, especialmente no versículo de número 2, diz: cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O que eu acho interessante aqui, só para a gente aplicar, é que o texto está dizendo que cada homem tem a sua esposa e cada esposa tem o seu marido. Aqui acaba de uma vez por todas com aquela proposta do machismo e do feminismo. Paulo está trazendo tanto o homem quanto a mulher com os direitos iguais aqui. Está compreendendo, Frank? Aqui Paulo está desconstruindo, porque o machismo é um mal. O machismo é mal. O machismo acaba com o casamento, mas o feminismo também é mal. O Senhor fez macho e fêmea. O Senhor não fez o machismo e muito menos o feminismo. O Senhor fez macho e fêmea para ambos serem uma só carne. Então aqui já desconstrói a proposta ideológica, porque o machismo, irmãos, é horrível. É horrível você conversar com uma pessoa que tem concepção machista, que acha que tem que tratar a mulher de qualquer jeito, que acha que a mulher é um objeto, que acha que a mulher é uma escrava, que acha que a mulher é um ser inferior. É mentira do diabo.
Deus fez a mulher para completar o homem. Deus fez a mulher para abençoar o homem. Deus fez a mulher para dar alegria ao homem. Então, para mim, é inadmissível o comportamento machista. Por outro lado, o comportamento feminista é um câncer. É um câncer. Todo movimento homossexual, ele surge do feminismo. Porque há um projeto do mal para acabar com a estrutura familiar macho e fêmea. Olhe para mim, há um projeto do mal produzido no inferno para acabar com o posicionamento do macho e da fêmea. Eles querem a confusão. E tem coisa que a gente vai, só recebendo. Só recebendo. Irmão, eu vou dar um exemplo. Porque já estamos chegando às 21 horas. Olhe para mim, todos os homens. Não tem problema nenhum você ajudar a sua esposa nas atividades domésticas. Não tem problema nenhum. Especialmente os maridos mais inteligentes. Tem dia que as nossas esposas estão cansadas. Então não há dificuldade nenhuma você ajudá-la nas atividades domésticas. Agora olhe para mim, cuidado. O seu filho precisa ver a referência de um homem dentro de casa, de um macho dentro de casa. A gente não pode misturar as coisas. Temos que amar as nossas esposas, ajudá-las. Mas o serviço pesado lá quem faz é você. A parte difícil quem faz é você. Quem sai para abrir o portão, para resolver o problema na chuva é você. A hora que estraga, a hora que tem uma ameaça, a hora que tem um barulho, não peça para a sua esposa levantar não, viu, macho? Correu um bicho aqui, eu estou com medo. Vai lá, amor, vai lá, amor, coisa nenhuma, vírgula. Você é o macho da casa, levanta e se posiciona como homem. Agora, quando precisar, ajude a sua esposa com as atividades que são também mais apropriadas para mulheres. E as mães aqui precisam entender o que eu estou falando. Os nossos filhos precisam reconhecer a figura do macho dentro de casa. As nossas filhas precisam reconhecer a figura da fêmea dentro de casa. Tome cuidado com o tipo de brinquedo que você dá para os seus filhos. Vocês já perceberam que acabaram as bonecas? As crianças não brincam mais de casinha. As crianças não brincam mais disso. Agora as crianças estão só com o smartphone na mão o tempo todo jogando. Só vendo vídeo, vocês já repararam isso? Aí vai desconfigurando os papéis estabelecidos pelo próprio Deus. O que eu estou ensinando aqui é Bíblia, não é machismo e nem feminismo. Todos nós temos o nosso papel. Nós precisamos ensinar as nossas meninas a serem educadas. Nós precisamos ensinar as nossas meninas a serem meigas. Nós precisamos ensinar as nossas meninas a serem delicadas. Nós precisamos ensinar as nossas meninas a cuidar da aparência. Nós precisamos dar um direcionamento de educação para as nossas meninas. Mas para os nossos meninos também precisamos dar um posicionamento firme. Cuidado, mãe, cuidado, pai, com excesso de carinho e dengo com o macho. Cuidado. Cuidado com a extrema proteção. Cuidado. Nós precisamos ter equilíbrio. Cuidado. Para depois você não se arrepender e falar assim: meu Deus, onde foi que eu errei? Então cuidado. Tem hora que você tem que virar para o rapaz e falar assim: olha, engole o choro. Engole o choro. Firma. Levanta, rapaz. Bora.
Mas tem hora que você tem que abraçá-lo e dizer assim: seu pai está aqui, seu irmão mais velho está aqui. Quantos estão compreendendo a palavra do Senhor? Então nós precisamos nos posicionar para que essas referências dentro da nossa casa tenham papéis claros. Pastor, o senhor está desatualizado. Se eu estiver desatualizado com Corinto, mas estiver atualizado com as Escrituras, eu prefiro ficar com as Escrituras. Se eu estiver desatualizado com a proposta do diabo para desconfigurar a nossa casa, e se eu estiver configurado com a palavra, eu estou satisfeito. Eu oro a Deus para que Deus venha dar sabedoria para cada um de nós. Outro dia a gente vai falar mais sobre o casamento. Mas a gente precisa manter os nossos papéis, irmãos. Fuja dos extremos. Não entre no caminho do machismo. Sabe, homem grosso, mal educado, bruto. Você precisa tratar a sua esposa como se fosse uma princesa. Porque se você não tratar ela como uma princesa, você dá a ela todo o direito de te tratar como um sapão. Precisamos tratar a nossa esposa com carinho. Precisamos tratar o nosso esposo com carinho. Cada um tem o seu jeito carinhoso de tratar. Você que ainda não entendeu isso, não espere a viuvez. Não espere a separação para você entender o valor do casamento. O valor de um relacionamento conjugal equilibrado. Casamento é complexo, irmãos. Tem dia que é difícil, a gente se zanga um ou outro, mas nós estamos aqui pelo poder da palavra, na dispensação do Espírito Santo, porque casamento é nós vivemos em paz, e a minha oração é que seu casamento seja uma bênção, que a sua vida conjugal seja uma bênção, que os seus filhos sejam uma bênção. Os nossos filhos não vão enveredar pelos caminhos das drogas, do homossexualismo, da prostituição, nada daquilo que esse mundo corintianizado oferece. Mas nós vamos estar debaixo da presença do nosso Deus. De pé, por favor. Então façam isso como vocês estão fazendo. Eu glorifico a Deus pela quantidade de irmãos que estão no culto nesta noite. Traga a sua família para a igreja, traga os seus filhos para a escola bíblica dominical, realiza culto doméstico, deixa os seus filhos ver você lendo a Bíblia, deixa os seus filhos ver você assistindo um culto, uma pregação, deixa os seus filhos ver você adorando a Jesus, deixa os seus filhos ver você com os joelhos dobrados na presença de Deus. O que os nossos filhos não precisam ver é os pais brigando. O que os nossos filhos não precisam presenciar é ver os pais envolvidos com vídeos pornográficos. O que os nossos filhos não podem ver é o nosso mau testemunho. O nosso mau testemunho, nossos filhos não podem ver, mas os nossos filhos precisam ver a gente caminhando para a casa do Senhor. É por isso que eu fiz aquela exposição domingo, depois da palavra. Irmãos, vamos valorizar a obra de Deus, vamos valorizar a presença de Deus, vamos conduzindo a nossa família para a arca que é Cristo, vamos deixar a nossa família debaixo dos cuidados. Irmãos, se aqui já está difícil, pior ainda é no mundo, pior ainda é um crente desviado, pior ainda é um crente desigrejado, pior ainda é um crente frio, sem a presença de Deus. É muito pior. Mas a minha oração nessa noite é que a sua casa seja protegida, que a sua família tenha um casamento consistente, que o seu esposo e a sua esposa te ame, te respeite, e que a sua casa seja um ambiente de paz, de paz. Eu quero orar pela sua vida. Aqueles que se sentirem, vem aqui à frente que eu vou encerrar esse culto orando por você. Por favor, bem rapidinho. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você. Bem rapidinho, nós já estamos encerrando, dentro do horário, graças a Deus. Mas eu quero orar pela sua vida, pela sua família.
Aleluia. Casamento é proteção. Casamento é o projeto de Deus para abençoar a nossa família. Se houver mais alguém, eu não estou orando para as pessoas que estão problemáticas, não, irmãos, eu estou orando pela igreja. Eu estou orando pelas famílias nesta noite. Pastor, mas eu ainda não sou casado, mas você pode receber a bênção do casamento hoje. Porque o pastor aqui não fica fazendo propaganda de uma coisa ou de outra. Eu quero que você seja abençoado pelo próprio Deus. Eu te aguardo aqui mais 10 segundos. Se não houver novas movimentações, eu vou orar. Mas eu quero abençoar a sua vida, a sua família nesta noite. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Se você assim puder, erga uma de suas mãos para o alto. Querido Deus, na autoridade que há no nome de Jesus, nós queremos diante do Senhor agradecê-lo, ó Pai, por essa noite estarmos aqui na Tua presença. Eu te louvo, meu Pai, eu te agradeço, meu Deus, pelo cuidado do Senhor com a minha casa. Eu sinto o cuidado do Senhor. Eu sinto, ó Deus, a proteção do Senhor. E eu sei, meu Deus, que nem tudo nós somos perfeitos. E assim nós estamos diante da Tua presença, pedindo a Tua graça, rogando o Teu favor, pedindo, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Guarde, Senhor, o nosso casamento, sustente, Senhor, o nosso relacionamento. Senhor, faça frutificar, renovar o amor, a compreensão, o diálogo, Senhor, para que nós possamos viver feliz conjugalmente. Meu Deus, também abençoe os nossos filhos, abençoe, Senhor, as nossas filhas, abençoe a nossa família de uma forma geral. Também eu oro para aqueles, meu Deus, que porventura a sua esposa não é crente. Meu Deus, eu tenho certeza que o Senhor tem algo de especial a fazer através desse teu filho, que porventura, Senhor, já se converteu, mas a sua esposa ainda não se entregou para Jesus. Da mesma forma, meu Deus, essa tua serva que serve ao Senhor há tanto tempo, que tem clamado em favor do seu esposo, que tem pedido ao Senhor que faça algo, meu Deus. Quem sabe durante esta semana, quem sabe durante este mês, quem sabe durante esse ano, o Senhor vai tocar fortemente no coração deste homem, este homem que não tem interesse pelas coisas de Deus, esta mulher que não tem interesse pelas coisas de Deus, mas aqui nesta noite tem uma igreja que ora, tem uma igreja que busca, tem uma igreja que intercede, tem uma igreja que clama pelo Senhor e acredita na manifestação da tua graça. Portanto, ó Deus, nós apresentamos o teu povo, especialmente a tua igreja e as famílias, em nome de Jesus. Digam comigo que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, permaneça sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre todo o povo de Deus. E todos juntos nós vamos dizer: não vá embora sem cumprimentar essa pessoa do seu lado. Se você quiser confraternizar com ela, faça isso.